E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre as principais atualidades e novidades do nosso clube encarnado Sport Lisboa e Benfica. E hoje vamos falar que tem jogador no Benfica que tá insatisfeito e o Benfica venceu o primeiro jogo do playoff contra o Dinamo de Kiev lá na Polônia. Então, se liga aí. Maltinha, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cameron Ferreira e você está no Benfica BR, o canal de um brasileiro apaixonado pelas cores encarnadas e apaixonado pelo Benfica. E apareceu, gente, mais um clube interessado em ter o futebol do Gonçalo Ramos. E o nome desse clube é Southampton. Eu sou ruim demais para falar o nome desses times. Southampton, o clube inglês, também procurou o futebol do Gonçalo Ramos, o nosso ponta de lança aí que tá a marcar muitos gols. Inclusive ontem marcou mais um ali contra o Dinamo de Kiev. Southampton teve na Dinamarca quando o Benfica foi jogar contra o Midland e tentou negociar lá e ofereceu um valor que chega próximo dos 30 milhões de euros. A questão, Southampton, é porque você não é o único clube inglês que está a oferecer 30 milhões de euros pelo Gonçalo Ramos. E vai ser difícil ele sair por esse valor, a não ser que Gonçalo Ramos tenha uma vontade de jogar no Southampton, o que eu acho bem difícil isso acontecer. O Gonçalo Ramos vai para o Southampton a não ser que eles ofereçam um valor muito maior do que esse. Propostas iguais a essa, o Benfica já tem em cima da mesa pelo Gonçalo Ramos. Newcastle já fez uma proposta em que pode chegar aos 40 milhões de euros. Então, é só mais um interessado, mas um interessado que realmente fez uma proposta, que procurou a SAD encarnada, procurou o Rui Costa lá na Dinamarca e é uma oferta real. É o que a gente pode dizer que é uma oferta real. É mais um clube atrás do Gonçalo Ramos. Vamos ver aí o que o Benfica vai escolher e o que o Gonçalo Ramos vai escolher. Tá chegando, tá aproximando ao final da janela de transferências agora de verão e a gente ainda pode ter muita mudança neste elenco. De acordo com o que boa parte das pessoas estão a dizer, boa parte da imprensa está a dizer, é que após o próximo jogo do Benfica, o jogo da volta, a segunda mão contra o Dinamo do Kiev, pode ser que seja o último jogo de Gonçalo Ramos pelo Benfica. E aí, o que vocês acham? Tá todo mundo atrás do nosso ponta de lança. Se você não quer que ele saia, comenta aqui. Então, pessoal, tem um jogador do Benfica e vocês viram aí na capa que está totalmente insatisfeito com a forma com que está a jogar nesse início dessa época. E o nome dele é Vertonghen, é o nosso defesa central que no ano passado ficava a dividir a nossa braçadeira de capitão com Otamendi. Vertonghen saiu de capitão do Benfica para reserva. Tudo isso porque mudou-se a forma de jogar do Benfica. O Benfica jogava de uma forma posicional, mais defesa, com mais proteção defensiva, em que os centrais jogavam de uma forma mais posicionais aqui e que tinham uma proteção maior na defesa ali. Então o Vertonghen acabava reinando lá. Com a forma do Roger Schmidt jogar, os defesas correm muito para trás, precisam se reposicionar no seu local de forma muito rápida, então tá sempre a correr, tá a gastar muito mais energia e precisam ser mais rápidos até para poder acompanhar os médios e os avançados da equipa adversária. E com isso, Vertonghen ficou para trás na briga pela titularidade. A questão é que Vertonghen, apesar de ter 35 anos, é um selecionável da equipa belga. Então, quer dizer, ele faz parte da seleção da equipe da Bélgica e ele quer estar no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, ao meio deste ano. Então, não quer ficar sem jogar, não quer perder ritmo de jogo para ficar sem jogar. Então, ele está insatisfeito de ficar ali nessa posição de reserva e não ter ritmo de jogo para jogar. De jogos oficiais, o Vertonghen mesmo só entrou no último jogo contra o Casa Pia ali, contra o Otamendi. Depois do Otamendi ter sido expulso e tudo mais, teve poucos minutos em campo. E isso para ele, para um cara do cacife de Vertonghen, não é o suficiente.
Então já se disse que ele está a procurar alternativas. O contrato de Vertonghen acaba no meio do ano que vem, então quer dizer, para ele o interessante é sair agora. Para o Benfica também seria, se ele saísse, o Benfica ainda conseguiria embolsar alguma coisa. Mas acho bem difícil alguém querer pagar um valor por Vertonghen. O máximo que sairia é por um empréstimo ou por um valor bem pequeno ou com uma opção de compra depois. Mas Vertonghen está a procurar outro sítio para jogar. O que diz os jornais belgas é que eles têm sondagens tanto da Bélgica, de times da Bélgica, quanto de times que estão a subir, times que subiram da divisão abaixo para times da divisão acima do campeonato inglês, que estão a sondar a situação de Jan Vertonghen, o nosso defesa central, que foi capitão na época passada e nessa época está na reserva. Ainda mais porque temos Antônio Silva, que está ali na reserva, que jogou muito bem ali na pré-época, principalmente os 2 primeiros jogos. E o Benfica também já contratou João Victor, que está a voltar de lesão. E ainda temos Lucas Veríssimo, que pode voltar a jogar agora já em setembro. Então teríamos ali uma quantidade de centrais rápidos e mais novos o suficiente para poder suprir a saída de Otamendi ou de Morato. E aí Vertonghen já estaria vendo que essa situação para ele já não é tão interessante assim e pode rumar a outro clube. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Deveríamos perder Vertonghen? E ontem o Benfica fez um bom jogo, trouxe uma boa notícia lá da Polônia. Jogou contra o Dinamo de Kiev e eu imaginei que o jogo seria um pouco mais difícil, um pouco mais truncado. O Dinamo de Kiev ia jogar com muito coração, com muita vontade, e foi mais ou menos isso que realmente aconteceu. Apesar do Benfica vencer o jogo por 2-0, principalmente o segundo tempo ali, foi um jogo muito igual. Primeiro tempo o Benfica conseguiu surpreender, conseguiu marcar, fazer bastante jogadas, mas no segundo tempo o time do Dinamo de Kiev conseguiu igualar o jogo ali, ficou um jogo mais lá e cá. Um jogo até inclusive perigoso ali no segundo tempo. Eu vou falar primeiro dos pontos que eu achei mais ruins, os pontos de melhoria. Não vou falar pontos críticos, mas vou falar os pontos de melhoria e depois eu falo das partes boas desse jogo. O primeiro ponto de melhoria desse jogo que eu vejo que o Benfica precisa melhorar um pouco, ter um pouco mais de atenção, e eu tenho certeza que o técnico Roger Schmidt deve ter visto isso, é o lado direito do Benfica. O lado direito do Benfica está sendo muito bem marcado pelas equipas. O pessoal sabe que o Gilberto tem uma força muito grande quando vai ao fundo, quando ele consegue fazer um cruzamento, ele tem um passe muito bom, consegue fazer umas jogadas muito boas ali com o David Neres. E esse lado direito foi bem marcado. E o Gilberto teve que fazer algo parecido com o que o Bar faz, que é não ir pelo extremo e entrar por dentro da área para poder fazer o golo. Foi até por isso, inclusive, que o técnico Roger Schmidt colocou o Alexander Bar no segundo tempo, porque a lateral direita estava muito bem marcada, porque tinha Gilberto, que está a jogar muito bem nessa época, e David Neres, que quando entra parece um furacão. Ele acaba com o jogo, jogou muito bem ontem também. Uma outra crítica que o Benfica tem para esse jogo é que caiu bastante no segundo tempo, na segunda etapa. Em todos os jogos o Benfica realmente cai muita qualidade. Eu entendo cair a qualidade porque você vai ficando mais cansado, mas o Benfica cai bastante. É como se tivesse a 100 km por hora e no segundo tempo tivesse só a 50. E aí o Benfica tem que administrar no segundo tempo. Eu acho que essa forma de jogar do Roger Schmidt tem que ter um meio termo ali em que o Benfica consiga atacar também no segundo tempo. Os outros times podem apenas aguentar a pressão no primeiro tempo e no segundo tempo começar a atacar o Benfica, algo que aconteceu um pouco no jogo de ontem. Se for o Benfica tem que conseguir achar o meio termo para manter uma qualidade ofensiva e de posse de bola o jogo todo, para poder, sempre que tiver um jogo que ele estiver controlado, manter o nível e o controle do jogo. O Benfica continua caindo muito no segundo tempo e isso é um ponto de atenção. Outro ponto crítico é que quando o Benfica ainda não tem suplentes do mesmo nível que os titulares. Ok, tudo bem que às vezes se o suplente fosse muito bom, talvez seria o titular e o suplente não seria o suplente. Eu entendo essa lógica.
mas a questão é que a qualidade, o nível da qualidade está muito abaixo, é muito discrepante quando entra um suplente no Benfica. O Benfica muda totalmente a forma de jogar, não consegue manter um padrão. O time do Dinamo de Kiev não é um time bobo. Pro segundo jogo, a gente tem que tomar bastante cuidado com o time do Dinamo de Kiev. 2-0 é um jogo muito. É um valor muito interessante de placar? Sim, é interessante fora. E quando vai jogar dentro de casa, a tendência é que o Benfica tende a controlar mais o jogo. A questão é, eles vão vir com sangue nos olhos, vão vir com muito mais vontade do que tiveram no primeiro jogo. Então isso pode acabar surpreendendo o Benfica de alguma forma. Lógico que se eles avançar muito, vão ficar mais expostos e o Benfica tem um ataque muito forte nessa temporada. Isso pode facilitar a ideia do Benfica. Mas até isso acontecer, pode ser que a gente leve 1 ou 2 gols e isso não pode acontecer. Nós temos uma defesa que está desguarnecida. Nós temos que ter muita atenção a isso. O time deles não tá morto nessa disputa e o Benfica conseguiu deixar a primeira etapa lá no jogo de Kiev mais tranquila no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time deles igualou e se eles manterem o jogo igual eles conseguiram manter na segunda etapa lá na Polônia, aqui no Estádio da Luz, nós vamos ter bastante dificuldade, então temos que ter atenção a isso. Agora, as partes boas desse jogo, cara, primeiro, lógico, vencemos o primeiro jogo de 2-0, então isso é muito importante, é um passo importante para o Benfica para estar já na fase de grupos da Champions League. Próximo jogo é na semana que vem e no dia depois do próximo jogo a gente já vai saber em qual grupo que estaremos na Champions. Depois disso a gente vai embolsar 36 milhões de euros, a gente já vai poder finalizar as contratações que a gente precisa para essa temporada. Uma coisa que nós tivemos bastante mais ainda no primeiro tempo, no segundo tempo pouco, mas a gente teve muita alternativa de como chegar dentro no golo do adversário e isso é importante o Benfica manter. Tivemos opções pela direita, opções pela esquerda, opções pelo meio. Então, João Mário jogou muito bem, David Neres jogou muito bem, abriu muita jogada, abriu a defesa adversária. É uma opção que nós temos para abrir a defesa adversária quando a gente não consegue fazer jogadas de ultrapassagem, não consegue fazer movimentação. Então, David Neres é um jogador muito importante para esse novo jeito do Benfica jogar. E João Mário conseguiu fazer uma boa partida ontem novamente. Então, uma partida boa do João Mário, uma partida mais abaixo. E isso que o Benfica tem de bom nessa temporada. A gente não depende de um jogador só. Nós temos várias alternativas no time em que o João Mário não está bem hoje, mas o Rafa vai fazer a diferença. O Rafa não está bem hoje, o David Neres vai fazer a diferença. David Neres não está bem hoje, Gonçalo Ramos vai fazer a diferença. E isso nos deixa com muita mais confiança para essa época. O Benfica tem alternativas no time em que não dependemos apenas de um jogador só para jogar bem. Por exemplo, os dois médios, tanto o Florentino quanto o Enzo, não jogaram tão bem ofensivamente, fizeram ali o papel deles defensivo, mas não jogaram tão bem ofensivamente. Mas David Neres e João Mário já jogaram muito bem e o Benfica conseguiu levar essa vantagem justamente por causa desses jogadores. Então, essas alternativas para o Benfica é importante e a gente manter sempre muitas alternativas. E é isso, pessoal. Na próxima semana nós temos o jogo de volta na segunda mão e eu acho que o Benfica deu um passo muito importante aí para poder entrar na Champions League. Eu estou confiante, acho que o Benfica vai entrar na fase de grupo da Champions League, local onde ele não devia ter saído. Tenho certeza que para o próximo ano não vamos precisar passar por uma pré-Champions, já vamos classificar direto. O que vocês acham? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira e esse foi o Benfica BR. E a gente se vê na próxima. Até mais e tchau.